excelente sábado para você sintonizado aqui na tela da sua Band Triângulo, os donos da bola, como sempre trazendo muitas informações para vocês, com debate, com análise, com entrevistas e também, claro, com o Ronei Bentes. Tudo bom, seu Ronei? Como é que está? Tudo bem. Bom sábado. Bom dia para você, bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui trazendo as informações, né? E o meu destaque é que Cruzeiro, Atlético e América já estão voltando aí aos trabalhos, né? Na semana que vem já devem voltar a treinar normalmente aí. A gente vai falar disso já já, porque teve jogador do Atlético dando uma saidinha em pelada clandestina. Isso existe também. Matheus Adam, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Vitor? Bom dia, Ronei. Bom dia a todos que nos acompanham. O meu destaque vai para o calendário de futebol alemão, que tem previsão de voltar ao campeonato agora no dia 16 de maio. E a gente espera que, o quanto antes aqui no Brasil, a situação se resolva. Com certeza. E vamos começar então o nosso Donos da Bola, claro, com entrevista, a gente falando sobre o futebol aqui da nossa região. Já está em contato conosco, direto da cidade de Patrocínio, o Elson Vieira, o Kiko, diretor de futebol do Clube Atlético Patrocinense, porque essa semana saiu uma notícia de que o CAP vai tentar também o empréstimo de jogadores de Atlético e América para o campeonato voltar. Mas o campeonato vai voltar, Kiko? Bom dia para você, obrigado por atender os Donos da Bola nesse sábado. Bom dia, Vitor, Ronei, bom dia, Matheus. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do CAP. Em relação a vai voltar, não vai voltar, né, Vitor? A gente está aí na dependência da Federação Mineira e também do CBF e também dos órgãos de saúde do país, né? A vontade é que nós possamos voltar o quanto antes, né, a essa competição. Já estamos com saudades já do Campeonato Mineiro, saudade da rotina, né? Então, estamos todos ansiosos aqui, aguardando o start aí da federação, para que nós possamos também correr atrás dos nossos objetivos aqui na montagem do elenco. O CAP vinha bem até a paralisação do campeonato, né, Ronei? Vinha bem, vinha fazendo uma bela campanha. E a minha pergunta é a seguinte para o Kiko: o porquê o campeonato foi paralisado quando faltavam 2 rodadas para terminar a primeira fase? Ou seja, é viável, Kiko, montar uma equipe para disputar possivelmente somente 2 partidas? Veja bem, nós não tínhamos outra saída, né? Nós não tínhamos como ficar com o elenco aqui paralisado ou até mesmo em suas residências, que é o correto, né? Nós não tínhamos como bancar essas folhas por esses meses, esses dias que está parado a competição. Então, nós achamos por bem nós rescindirmos com todos os atletas, como foi feito, né? E agora nós estamos conversando novamente com os mesmos atletas que estavam aqui com a gente, aqueles que ainda não definiram a sua vida para o segundo semestre, né? Seja Série C, Série B, Série D, enfim. Nós vamos tentar repatriá-los de volta, né? Para que nós possamos montar uma espinha com o que nós tínhamos aqui no início da competição, né? Existe sim a possibilidade de vir aí entre 7 a 10 atletas que já estavam conosco, né? Nós vamos trabalhar aí na questão de valores para esses 2 jogos. É óbvio que nós vamos ter mais, provavelmente aí uns 30 dias de trabalho entre uma pré-temporada e os 2 jogos tem que ser feito, né? Mas nós não tínhamos outra saída a não ser essa, né? Nosso clube é um clube de estrutura pequena, financeiramente falando, né? E nós não poderíamos correr o risco de ter que ir bancando esses atletas aí 2 meses, 3, 4, sabe lá até quando vai essa paralisação. Então, foi essa alternativa que a diretoria viu. Se eu estiver enganado, me corrija, por favor. Mas me parece que o mínimo que um atleta pode ter o contrato com o clube seria 3 meses, não é isso? E como é que vocês vão fazer um contrato para apenas 2 jogos? Isso. Não, nós vamos ter que fazer o contrato para 3 meses e fazer a rescisão novamente, né? Não tem como escapar disso, né? O contrato, o mínimo é 3, o máximo é 5. Nós vamos ter que fazer de 3 meses. Acabou a competição, nós vamos rescindir novamente com os atletas. Não tem outra alternativa. Matheus Adam. Kiko, é um prazer falar com você. Até que ponto a gente vê, até que ponto os times de BH, como Cruzeiro, Atlético e América, ajudam os times do interior nessas situações que a gente está vivendo? E em que pé que está essa situação aí de empréstimo de atletas? Isso é possível? Veja bem, Matheus, prazer em falar contigo também, tá? Na verdade, eu tive uma conversa rápida com o Alexandre Matos e também com o Paulo, né, do América, sobre essa possível
quem sabe aí nós trazermos aí de BH 2, 3 atletas, seja do América, seja do próprio Atlético, né? Para compor aqui nosso elenco, fazer parte do elenco. Eles disseram para mim, os dois disseram para mim que teria que aguardar o retorno, né? Ter o aval também, não só da diretoria, né, do presidente, mas também o aval da comissão técnica de quais atletas poderiam ser emprestados, né? É uma alternativa que nós estamos correndo atrás, né? Não se sabe se nós vamos conseguir ainda. Tá? A primeira conversa foi boa, foi interessante, foi muito bem recebido por ambos, né? Que se colocaram à disposição se houver essa possibilidade de emprestar para nós, né, alguns jogadores, sim. Então nós estamos, essa é uma possibilidade, né? Temos outras possibilidades de trazer alguns jogadores de empresários que têm parceria conosco, entendeu? Mas tudo isso também a gente tem que cuidar com questão de transferências, senão acaba saindo muito caro também, né? Nós temos que cuidar, não posso começar a trazer jogadores de outro estado, porque vai me encarecer também a folha, né? Nós temos aí transferências interestaduais e a gente quer sair desse custo também. Então nós estamos vendo essas alternativas. Primeiro, empréstimo com esses clubes da capital, se for possível. Maravilha. Kiko, eu queria abordar sobre a questão de um atleta em específico, o Paulo René. O Paulo René terminou o campeonato, com ele ainda sendo o artilheiro do campeonato, inclusive foi especulado pelo Cruzeiro. Ele é um desses 10 atletas que vocês contataram. E uma outra questão também que eu já queria emendar. Série D, o CAP desistiu de vez? Bom, em relação ao Paulo René é muito difícil, né? Porque, como você bem mesmo colocou, ele terminou a competição como artilheiro, então o interesse em clubes aí de Série C, até mesmo de Série B, né? São muito grandes. Eu falei com ele há poucos dias atrás, existe essa possibilidade de ele ir para outro clube, então para ele voltar ao CAP, eu acho muito remota essa possibilidade. Não descartamos, é óbvio, né? O interesse é grande também, né? De trazer o Paulo René de volta. Mas eu acho difícil porque, com certeza, ele deve bater o martelo aí com algum clube no Brasileiro e fica difícil ele retornar para esses 2 jogos, né? Em relação à Série D, o clube definitivamente está fora, né, do Brasileiro da Série D este ano. Eu acho que foi uma atitude correta que a diretoria teve em não participar, porque nós sabemos onde nós estamos pisando, então nós temos que cuidar com a nossa questão financeira, né, com a saúde financeira do clube. Então, para nós entrarmos numa competição, para futuramente criar dívidas, não é esse o intuito nosso. Então, nós achamos melhor dessa forma acabar o Mineiro de uma forma bem sólida financeiramente falando, né, honrando todos os nossos compromissos. E trabalhar essa parte, já estamos trabalhando, na verdade, para vir forte financeiramente o ano que vem. Ainda em cima desse assunto aí, dessa questão da desistência do patrocinense da Série D, eu colocaria o seguinte: o sonho de todos os clubes do interior é ter um calendário. É entrar no campeonato estadual, o primeiro objetivo é não ser rebaixado, o segundo objetivo é conseguir uma vaga em uma divisão nacional, não é? E o patrocinense abriu mão dessa participação. E aí surge esse ciclo vicioso. A maioria dos clubes do interior, o que acontece? Tem um calendário para apenas 3 meses. Monta um time em janeiro, desmonta em abril. Monta em janeiro, desmonta em abril. Eu já disse aqui que, na minha opinião, o futebol brasileiro precisa ser repensado, não é? E os clubes do interior, principalmente, precisam ter aí um calendário cheio durante todo o ano. O que você pensa a respeito disso para evitar que esse tipo de situação não aconteça todos os anos, Kiko? Veja bem, eu vejo da seguinte forma, falando por mim, tá? Eu não acho que nós deveríamos entrar numa competição pensando em não cair. É óbvio, né, que tem que existir essa preocupação, mas eu acho que quando você entra numa competição, você já tem que buscar algo a mais, né? É a primeira vez que eu trabalho no Clube Atlético Patrocinense. É um clube muito bem estruturado, tá? Então, eu acho que essa questão de entrar para não cair, eu acho que deveria deixar de lado e começar a pensar um pouco mais alto. Em relação a montar essa questão financeira, estruturalmente falando, para ter um calendário o ano inteiro, nós estamos revendo algumas situações em questão de marketing. Nós estamos tentando trabalhar a partir para o ano que vem um marketing um pouco mais ofensivo, falando assim, tá? Para que nós possamos captar recursos, para nós termos condições de bancar o elenco ou ter estrutura financeira para o ano inteiro. Eu também não concordo a gente fazer um trabalho de apenas 3 meses, 4 meses, 5 meses, encerrar e fechar as portas e pensar só no ano seguinte. Não, nós temos que pensar grande. Se nós temos
o Start, que é uma Série D, por que não buscar uma Série C? O ano passado passou perto, o CAP bateu na trave, dizendo assim, para chegar ao acesso, né, ter o acesso para a Série C. Então eu acho que essa iniciativa do clube esse ano em saída da Série D foi muito bem pensada para que nós possamos nos reestruturar financeiramente e o ano que vem nós possamos fazer um trabalho um pouco maior e a longo prazo, né? Digamos assim, de dezembro até ao término do brasileiro. Então, nós estamos pensando em algumas atitudes e alguns trabalhos de marketing um pouco mais ousados para o ano que vem, para que nós possamos captar esse recurso, né? Perfeito, Kiko. Bom, nosso tempo já está estourado, inclusive, né, você até falou da Série D do ano passado, ficou nas quartas ou nas oitavas contra o Juazeiro, realmente passou muito perto. Para encerrar da nossa parte, eu queria, porque você tem uma carreira de sucesso no Paraná, você é paranaense, trabalhou muito tempo no Cascavel, conseguiu fazer o time dar uma engrenada legal no futebol paranaense. O que você achou do futebol de Minas? Você gostou da estrutura do futebol de Minas? O que acha que poderia melhorar? Lógico, é muito diferente a gente comparar a estrutura do Paraná com a estrutura de Minas. É um estado 3, 4 vezes maior, com as distâncias sendo piores, a questão de estrutura das equipes também sendo complicadas. O que você está achando desse período que você está aqui em Patrocínio e também em Minas Gerais? O que você está vendo de diferente no futebol? Veja bem, em relação ao futebol, a estrutura é a mesma. Lá são 5, 6, 7 clubes que estão ali brigando, né, por títulos. Curitiba, Atlético, Cascavel esse ano tá bem, enfim, Operário. Não difere muita coisa aqui de Minas, não. Eu tô gostando muito de trabalhar em Minas. A estrutura do CAP é muito boa. A estrutura de alguns outros clubes aqui de Minas que eu fui pesquisar também, achei muito interessante. O que judia um pouco em Minas são as distâncias dos jogos, né? O exemplo nosso aqui, jogar lá em Tombos, jogar em Juiz de Fora, isso judia bastante, né? E eu tenho aqui em mente algumas ideias que em uma oportunidade que eu puder colocar, uma reunião na federação, que eu acho que poderia vir a agregar os clubes, né? Algumas ajudas essas que a federação poderia estar buscando com a iniciativa privada para auxiliar os clubes durante a competição. Ideias essas que a gente viu que deu certo no Paraná, deu certo em São Paulo. Então, por que não a gente não experimentar aqui, né? Mas eu estou gostando muito de Minas, é um estado muito, muito próspero. Patrocínio, então, uma cidade maravilhosa, fui muito bem recebido aqui. E vou desenvolver meu trabalho da melhor maneira possível, né? E tentar levar o CAP cada vez mais longe. Maravilha, Kiko. Sucesso para vocês. O Elson Vieira, diretor de futebol do CAP, do Clube Atlético Patrocinense. Sucesso para vocês aí. Aguardamos ansiosamente a volta do Campeonato Mineiro. E, se der tudo certo, até o Patrocinense beliscando uma vaguinha nas semifinais. Um grande abraço. Eu que agradeço mais uma vez a atenção de vocês, Vitor, Ronei e Matheus. Obrigado por tudo mais uma vez, tá? E agora eu quero falar com você que tem plano de saúde da RN. Para você que possa receber informações sobre a Covid-19 sem desrespeitar as recomendações da OMS de ficar em casa, a operadora disponibiliza um chat exclusivo de atendimento. No conforto da sua casa, você vai poder conversar e tirar suas dúvidas sobre o vírus com um profissional de saúde. Para acessar o chat, basta entrar no site ou aplicativo. O horário de atendimento é de domingo a domingo, das 8 às 18 horas. Além do chat, você também pode conversar com o médico pelo telefone 0800 737 3838, opção 2. Ele está disponível 24 horas e todos os dias. Todas essas medidas são para proteger você, porque tudo que a RN Saúde faz é pensando não só na sua saúde, mas também na sua segurança. Por isso, fique em casa e use essas ferramentas para se informar à vontade. RN Saúde, todos por todos. Seguindo então com os donos da bola, vamos já para Belo Horizonte falar com o André Salles, porque olha só, 2 jogadores do Atlético essa semana decidiram dar uma saidinha. Otero e Casares foram jogar uma pelada e isso deu uma repercussão danada. André Salles, direto de BH. Tudo bom, André? Bom dia. Um grande abraço para você, Vitor Albergaria, e para todo mundo que está ligado nos donos da bola da Band Triângulo. O meia equatoriano Casares, do Atlético, se envolveu em mais uma polêmica, e dessa vez com um colega de clube, o também meia, mas venezuelano, Otero. Os dois foram flagrados em uma pelada na cidade de Santa Luzia, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só as imagens. Dá pra ver, inclusive, que em um dos momentos o Otero marca um gol e sai para comemorar com um dos peladeiros.
jogadores. Então, claramente, os dois desobedecendo aí a orientação da quarentena, de ficar em casa e também expondo aí, né, tanto eles quanto os outros peladeiros a essa situação, a possibilidade de transmissão da Covid-19. A gente, claro, procurou a assessoria de imprensa do Atlético, que disse que a orientação do departamento médico do clube é de que os jogadores fiquem em casa, que eles, inclusive, façam os treinamentos, as atividades dentro de casa. Os dois jogadores vão ser orientados novamente e caso os treinos voltem ou quando os treinos voltarem, os dois vão ser submetidos a testes para saber se eles estão ou não com a Covid-19. Eu volto com você, Vitor. Um grande abraço. Grande abraço, André. Obrigado pelas informações. Pois é, situação dramática. O que passa na cabeça desses dois, hein? O Casares já falou que não quer ficar no Atlético, quer ir pro Corinthians, né? Nenhuma novidade se tratando de Casares e Otero, né? Os dois realmente não são muito profissionais, né? E hoje as redes sociais denunciam tudo, né? Foi o tempo em que o jogador podia dar aquela escapada à noite, né? Fazer aquele seu racha nos finais de semana, clandestino, isso aí passou. Então, hoje em dia, o atleta tem que ser altamente profissional, coisa que, infelizmente, esses dois aí não são. Já dá muito exemplo que não são. Né? Eles gostam de uma polêmica, né? O Otero e o Casares são jogadores de altíssimo nível. Eu vejo como grandes talentos do futebol que a gente tem aqui, mas que, por exemplo, o Casares ele consegue cobrar o escanteio dos dois lados com as duas pernas diferentes. Então, é um talento desperdiçado, né, às vezes. Parece que ele não está muito afim de jogar. Foi emprestado para a Arábia Saudita, né? Foi. E acabou no fim voltando, do ano passado e acabou voltando. Pois é. Se não dá certo aqui, imagina na Arábia Saudita, hein? Pois é, que é assim o negócio lá, né? Bom, ainda sobre essa questão de Casares e Otero, quem não gostou nada disso foi o Everton. O Everton Guimarães está bravíssimo com os dois e ele também mandou um recado para os donos da bola neste sábado falando sobre a displicência desses dois jogadores que pegou muito mal lá em Belo Horizonte. Bom dia, Everton. Alô, meus amigos do Triângulo. Um grande abraço. Viva o Triângulo Mineiro. Bom, mais uma semana de isolamento, mais uma semana sem futebol, mas e daí? Não colocar jogadores em risco? E os familiares dos jogadores? Né? Não adianta. Tem corpo de atleta, tem saúde de atleta, de alto nível. Então vamos lá colocar para correr? Nananina não. Quando oferecerem segurança, e aí segurança, o próprio Estado mesmo, de se posicionar e dizer, não, bom, agora, em relação aos números de casos, houve uma queda, etc e tal, agora vamos voltar. Vamos voltar a treinar, obedecendo os critérios aí nos seus clubes, e daqui a pouco, eu acredito que lá para julho, agosto, é que a coisa deve voltar. Eu não acho que antes disso, estou falando de bola rolando, né? Campeonato estadual, sequência e posteriormente Campeonato Brasileiro. Antes disso, só treinos e ainda assim, muito importante que sejam obedecidos todos os critérios, ponto final. Deixa eu dar uma passada num assunto que me chamou muita atenção nessa semana. Mais precisamente na noite da última terça-feira, Casares e Otero batendo pelada com amigos em Santa Luzia, né? Enquanto os próprios jogadores do clube se posicionam, demonstrando preocupação com tudo isso que está acontecendo no país, Casares e Otero, de forma alienada, batendo pelada com os colegas, aí já tem o risco da questão, bom, as férias acabaram, então tem o risco de uma contusão numa pelada, né? Além disso, a irresponsabilidade, a alienação, a falta de cuidado com a saúde deles e também dos próximos a eles. E o que mais me preocupa é a figura ser exemplo para um monte de gente, para mim não é, mas para um monte de gente, e não saber fazer bom uso disso para sua vida, para sua carreira. Duas figuras irresponsáveis, pelo menos com atos irresponsáveis, melhor dizendo, que colocam a sua vida em risco, a vida de seus familiares. Agora eu pergunto para você que está aí do outro lado, para abrir o debate, não seria momento dos dois refletirem sobre o que anda acontecendo em seus países? Será que o Casares sabe que lá no país dele tem corpos espalhados pelas ruas porque não tem o que fazer, não tem atendimento e não tem onde enterrar? Vale a reflexão, né? Um jogador de futebol precisa ser muito mais do que um jogador. Precisa ser um atleta, precisa pensar, precisa absorver informação e tomar muito cuidado com a carreira, com a saúde e principalmente dar
bons exemplos. Me alonguei um pouco mais hoje, mas fica aqui meu abraço e valeu. Até a próxima oportunidade aí para falar com vocês. Tchau, tchau. Valeu, Everton. Um grande abraço para você. Forte a declaração, né? Realmente. Mas ele tem razão, né? O jogador de futebol tem que servir como exemplo, é um atleta profissional, é um formador de opinião, não é? Principalmente para as crianças, para aqueles garotos que sonham também em ser profissionais, em ser um atleta de futebol profissional. Eles têm que ser exemplos e, infelizmente, conforme eu disse anteriormente, esses dois não são excelentes jogadores, mas poderiam ter uma carreira muito mais vitoriosa se tivessem um comportamento melhor fora de campo. Queria falar contigo, Matheus, sobre a primeira parte da fala do Everton, que é sobre a questão de volta ao futebol. Ele falou que não acredita em volta do futebol no Brasil, pelo menos até julho, agosto, mesmo que seja sem público. Talvez seja esse o caminho, né? Apesar de no Sul já quererem voltar. Treinamento, eu concordo com o Everton nessa situação que ele disse. Voltar ao futebol agora, aqui em Minas, por exemplo, é impossível. Viável. Né? A situação aqui parece que a cada dia que passa, cada semana vai piorando a situação. Então, estou com ele nessa de que só em julho e agosto, possivelmente ainda, né? Para terminar os estaduais, aí depois é que vai ver com relação a Campeonato Brasileiro, Libertadores e outras competições. Estou com ele nessa daí. Mas eu ouvi uma entrevista do chefe do departamento médico do Cruzeiro esta semana e ele é favorável à volta dos treinamentos já na semana que vem, não é? As férias já acabaram e, segundo ele, Cruzeiro, Atlético e América se reuniram, estão elaborando um protocolo igual para os três, entendeu? Estão contratando um laboratório para os três clubes, para que todos os jogadores sejam testados, funcionários dos clubes, enfim, todos os profissionais envolvidos sejam testados no mesmo laboratório, para que não tenha nenhum problema e os clubes possam voltar a treinar com segurança. É preciso, a gente viu essa semana, o Flamengo está com 3 jogadores que testaram positivo. Exatamente. Positivo assintomático. O Jorginho morreu semana passada. Jorginho, massagista, um dos mais antigos funcionários do Flamengo, morreu semana passada. Então é o seguinte, eu vou dar a minha letra aqui, porque eu acho que é a real. A curva está subindo. Não é hora de pensar em futebol. É hora de pensar em salvar vidas. Quem está pensando em voltar no futebol agora, como o infeliz presidente do Internacional, se não quiser voltar, que peça demissão e não sei o que, fique em casa. É melhor perder o emprego nesse momento para os jogadores de futebol, que até podem ter esses de grandes clubes, que tem um estofo bacana, de grana e tal. Perde o emprego agora, depois volta, daqui uns 3, 4 meses vai voltar mesmo pro futebol, mas salva a vida, que eu acho que isso é mais importante. Bom, e assim como eu, você deve estar preocupado com o coronavírus, né? A RN Saúde montou uma estrutura online para estar perto e ajudar você a atravessar esse momento todos os dias. Você pode acompanhar às 15:06 da tarde boletins diários sobre a evolução do coronavírus no Brasil, melhorias na rede de atendimento e diversas dicas sem perder o bom humor e a saúde. Pela manhã, a RN Saúde não vai deixar você parado no sofá de casa, não. Todo dia vai ter uma programação que vai da yoga até a zumba para você se manter saudável. Entre lá nas redes sociais e acompanhe. E para quem é cliente RN Saúde, saiba que existe um plantão de orientação médica 24 horas pelo 0800 737 3838, opção 2, e pelo chat online de 8 às 6 da tarde, onde você pode interagir na sua privacidade com profissionais de saúde. Por fim, fica o recado da RN Saúde para você. Todos por todos. É assim que venceremos juntos a Covid-19. Sem perder tempo, vamos lá para Uberaba, porque o Juliano Carlos traz informações sobre o Zebu. O Zebu já está montando o elenco para disputar a 3ª divisão estadual. Tudo bom, Juliano? Bom dia para você. Muito bem, Victor Albergaria, e a todos que nos acompanham no programa Os Donos da Bola. Bom, enquanto pelo menos em Minas Gerais o futebol está assim, parado, a diretoria do Uberaba Esporte já está se movimentando para a construção do elenco para a disputa das próximas competições. Eu vou conversar com o diretor Antônio Luiz Silva. Antônio, bom dia, muito obrigado pela participação. Como que está sendo feito aí o trabalho da diretoria do Uberaba Esporte? Bom dia, Juliano. Bom dia, torcedor do Uberaba Esporte. As atividades no nosso centro de treinamento estão totalmente paralisadas desde 17 de março. Porém, o departamento de futebol, tendo à frente o diretor Alex Joaquim, tem feito trabalho no mercado, consultas, pesquisas, visando a montagem do elenco, tão logo isso seja autorizado pelas autoridades competentes. Inclusive, pode ser utilizado atletas da base também, né?
Sem dúvida nenhuma, estávamos preparando o nosso sub-23, aliás, sub-20, para a disputa do Campeonato Mineiro e em função do problema isso foi paralisado, foi adiado, acredito nem que deva ocorrer, porém a intenção é utilizar sim esses jogadores da base também para compor o elenco profissional. E a diretoria continua de olho no mercado para montar um time competitivo. Sem dúvida, o propósito tem que ser sempre voltar à primeira divisão do Campeonato Mineiro, né? A um médio e longo prazo, mas vamos correr atrás disso e esse é o principal objetivo. O que a torcida do Uberaba Esporte pode esperar do time que vem aí? Pode esperar muita vontade, né? A busca realmente do objetivo. O propósito da diretoria é procurar fazer as coisas com o pé no chão, dentro da realidade do clube, porém, não se esquecendo do objetivo principal, que é levar o Uberaba Esporte novamente ao cenário nacional. Bom, muito obrigado. Esse foi o diretor Antônio Luiz Silva, Juliano Carlos para o programa Os Donos da Bola. Valeu, Ju. Obrigado pelas informações. Aí o Zebu se movimentando essa semana também, Ronei. Eu vi que o Araguari contratou atletas lá de Rondônia já também para disputar a segunda divisão estadual. O pessoal se mexendo por aqui na região, né? Apesar de toda a incerteza, ninguém sabe quando é que esse campeonato vai começar, mas a verdade é que as equipes já estão se estruturando, não é? E fazendo um trabalho com antecedência para poder não decepcionar no campeonato. Especialmente o Uberaba, que lamentavelmente foi parar na última divisão do futebol mineiro. O Uberaba, que é um clube de tradição muito grande, uma torcida fanática e que já participou de campeonato brasileiro, enfim, já conquistou vários títulos importantes e hoje está numa fase muito ruim e o Uberaba urgentemente precisa voltar, pelo menos para a elite do futebol mineiro. Maravilha, vamos então já fazer conexão com o Érico Gabriel, porque tem ex-atleta do Verdão, alô torcida do Verdão, tem um ex-atleta aí que vocês com certeza vão se lembrar dele. Depois das chuteiras, vai Érico! Bom dia para vocês no estúdio, hoje eu vou falar de uma data especial para um jogador. 18 de fevereiro de 2004, o Uberlândia recebeu o Juventude de Caxias pela primeira fase da Copa do Brasil. O Verdão da Mujana perdeu por 3-0, mas essa partida marcou a carreira do lateral direito, Jason Prata Bernardes, cria do Ninho do Periquito. Ele despertou o interesse da equipe gaúcha, foi até matéria de jornal. O Juventude contratou o lateral do Uberlândia, que disputou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Depois jogou por várias equipes do Brasil e parou de jogar em 2015. Hoje ele está com 37 anos. Fala aí, Jason, como está essa nova fase depois das chuteiras? Alô, amigos do programa Os Donos da Bola. Aqui quem está falando é o Jason, ex-lateral direito do Uberlândia Esporte. Comecei na base do Uberlândia Esporte e uma coisa que poucas pessoas sabem, que me levou para o Uberlândia foi o nosso saudoso Zecão, que é meu sogro e que infelizmente não está mais entre nós. Joguei futebol profissional até 2015, onde eu encerrei minha carreira. Fui terminar os estudos e o ano passado consegui entrar no curso de logística na faculdade Unip. E esse ano consegui entrar no curso de química aqui na UF. Trabalho na empresa Forseg, uma empresa que vende EPIs, materiais de segurança individual, onde eu sou chefe do almoxerifado. E a minha família continua ainda tendo um vínculo grande com o Uberlândia Esporte. Acompanhamos todos os jogos e meu filho faz parte do Sub-20 do Uberlândia, onde é uma equipe que me profissionalizou, que me deu a oportunidade de ser um jogador. Agradeço demais ao Uberlândia Esporte por essa oportunidade. Eu queria agradecer a rapaziada aí do programa, pelo espaço, por estar contando um pouco da minha história. E queria falar que há vida após o futebol. Sabemos que é difícil, que muitos jogadores não se planejam para esse momento, mas que não devemos desistir. Como a vida no futebol também é difícil, o pós é difícil, mas que temos que perseverar, continuar firme, lutar, correr atrás, que conseguimos aquilo que é para o nosso bem-estar e para a nossa família. Muito obrigado a todos aí do programa e até uma próxima. Valeu!
Valeu, Jason, brigadão. Lembra dele, né, Ronei? Demais da conta, bom jogador, não é? Uma Lateral, belíssima passagem pelo Uberlândia, para quem não sabe, genro do Zecão, que foi um ídolo do Uberlândia Esporte, e depois do Uberlândia, o Jason andou por outras equipes, jogou no Juventude lá no Rio Grande do Sul, e deixou uma lição de vida aí, né? A vida após o futebol. Tem muito atleta aí que não sabe disso. É verdade. Inclusive aqueles dois que nós citamos anteriormente. Né? Quero ver quando acabar a carreira dos dois, verdade. né? Bom, vamos encerrar então os Donos da Bola deste sábado e eu tenho aqui que fazer um comunicado a vocês. Nós vamos fazer uma pausa nos Donos da Bola nessas edições de sábado, porque enquanto não tem futebol, né, a gente pretende reformular o programa. Quando voltar nós vamos ter muito mais informações para vocês, vamos esperar porque vai voltar com muito campeonato aqui na região, vai voltar campeonato mineiro e só posso dizer que nesses 3 meses foi uma honra ter vocês aqui, mas ele vai voltar, os Donos da Bola volta sempre aos sábados às 11h30, sábado que vem não, mas em breve você vai saber pelas nossas redes sociais, siga a gente aqui, vê os Donos da Bola Tri, que nós vamos ter mais informações para vocês por lá, então um abraço, seu Ronei. Um abraço até a próxima. E até breve, se Deus quiser. Até breve, seu Matheus. Até breve, Vitor, até breve, Ronei. E aos telespectadores que estiveram com a gente nesse tempo. Valeu, pessoal. Um grande abraço também para o pessoal da Paulo Air, sempre dando uma força pra gente no figurino, nossos parceiraços. Valeu, Bruno, valeu, Will, todos vocês aí da Paulo Air. E você, telespectador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência aos sábados. Foi muito bom contar com vocês, mas os Donos da Bola vão voltar. Fique bem e até segunda, 18h50 no Band Cidade.